Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Stanley Costa, professor de Direito Civil, Processo Civil, professor de Direito Agrário, autor deste Manual de Direito Agrário, publicado pela editora Juspodium, voltado para concursos públicos. E hoje estou aqui para conversar com vocês exatamente sobre essa disciplina essencial na sua preparação para concurso de AGU, Direito Agrário. Nós já tivemos um outro encontro onde falamos sobre a teoria geral do direito agrário, conversei com vocês sobre algumas questões conceituais de natureza jurídica, objeto do direito agrário, falamos sobre a atividade agrária, sobre as teorias que tratam da atividade agrária, sobre a evolução histórica do direito agrário, sobre a autonomia do direito agrário e a função social da propriedade rural. Agora, para encerrar essa parte, alguns outros princípios que eu gostaria de destacar. Veja bem, princípios em prova de concurso público, vocês têm que analisar o conteúdo, a nomenclatura e o conteúdo ali que descreve o princípio referido. Por quê? Porque nós temos uma imensidão de princípios no direito agrário. Cada doutrinador que você pegar vai falar sobre um princípio específico do direito agrário, vai ter um rol maior, menor de princípios, nomenclaturas diferentes. Então você precisa se ater ao conteúdo. Alguns que eu julgo mais relevantes para a prova de concurso público, você precisa ficar esperto. Monopólio legislativo da União, princípio do monopólio legislativo da União, artigo 22, já falamos sobre ele, compete privativamente à União legislar em direito agrário, o princípio da privatização de terras públicas, ou o princípio da despublicização. A ideia, meus caros, é que o Estado ele não exerce atividade agrária. E se o Estado não exerce atividade agrária, não se justifica manter sob o domínio do Estado essa quantidade enorme de terras, notadamente de terras devolutas. E é nesse sentido que emerge o chamado princípio da privatização ou da despublicização, com fundamentos constitucionais, com fundamento no Estatuto da Terra. Veja, artigo 173 da Constituição, ressalvados os casos previstos nessa Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos de segurança nacional ou a relevante interesse coletivo conforme definidos em lei. Ressalvados os casos previstos nessa Constituição, o Estado só vai explorar a atividade econômica direta, atividade agrária, uma delas, quando for imperativa a segurança nacional ou quando houver um relevante interesse coletivo. Então, não sendo esse o caso, por que o Estado vai manter sob seu domínio as terras públicas? Olha o que nos diz o Estatuto da Terra no artigo 10. O poder público poderá explorar direta ou indiretamente qualquer imóvel rural de sua propriedade, unicamente. O poder público poderá explorar direta ou indiretamente qualquer imóvel rural de sua propriedade, unicamente, para fins de pesquisa, experimentação, demonstração e fomento, visando com o objetivo de desenvolvimento da agricultura, programas de colonização, fins educativos, de assistência técnica, de readaptação. Não é isso? Por que o Estado vai manter sob o seu domínio os imóveis rurais? Aí veja o parágrafo 3º. Os imóveis rurais pertencentes à União, cuja utilização não se enquadre nos termos desse artigo, poderão, eu até diria deverão, por conta do que a Constituição nos informa, ser transferidos ao Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, atualmente o INCRA, ou com ele permutado por ato do Poder Executivo. E aí o INCRA vai entregar aos particulares, dentro do Plano Nacional de Reforma Agrária. Observe o artigo 188 da Constituição. A destinação de terras públicas e devolutas será compatibilizada com a política agrícola e com o Plano Nacional de Reforma Agrária. Será. É óbvio que nem todo imóvel rural pode ser, imóvel rural público, pode ser incluído no Programa Nacional de Reforma Agrária. Quando houver um interesse público
evidente, por exemplo, necessária a preservação ambiental, ou quando houver um imperativo de segurança. Mas não sendo esse o caso, transmite para o particular. Transmite para o particular. Ok? E aí outros princípios tantos que a gente observa espalhados pela doutrina. Princípio da proteção da propriedade familiar, pequena e média propriedades rurais. Princípio do combate às terras improdutivas. Princípio da prevalência do interesse público sobre o privado. Princípio da utilização da terra sobreposta à titulação dominial, tem muito a ver com grilagem aqui, né? Princípio da proteção do trabalhador rural e do hipossuficiente, é pilar da função social a observância das disposições que regulam as relações de trabalho. Na hipossuficiência, na ideia de hipossuficiência, isso muito evidente nos contratos agrários. Princípio da conservação e preservação dos recursos naturais, é pilar também da função social. Então nós temos outros tantos princípios, outras tantas nomenclaturas espalhadas aí pela legislação e pela doutrina principalmente, ok? Nosso sétimo tema dessa super revisão de direito agrário. Imóvel rural. O que é o imóvel rural? Qual é a definição de imóvel rural prevista no Estatuto da Terra e nas leis agrárias? Quando a gente fala em imóvel rural, senhores, especificamente definição de imóvel rural, existem dois critérios de definição. O critério da localização e o critério da destinação. O direito agrário adota o critério da destinação. Isso fica muito claro na leitura do Estatuto da Terra. Artigo 4º, inciso 1, para efeitos dessa lei, definem-se imóvel rural, prédio rústico, ou seja, com prevalência de áreas naturais, né, de elementos naturais, de área contínua, e aí veja, qualquer que seja a sua localização, que se destine à exploração extrativa agrícola, pecuária ou agroindustrial. Qualquer que seja a sua localização, que se destine à exploração extrativa agrícola, pecuária ou agroindustrial. Quer através de planos públicos de valorização, quer através de iniciativa privada. O mesmo vai nos dizer a Lei 8.629. Artigo 4º. Para os efeitos dessa lei, conceituam-se imóvel rural como prédio rústico de área contínua, qualquer que seja a sua localização, que se destine ou possa destinar à exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou agroindustrial. Critério da destinação. Ocorre que existe um outro critério, que é o critério da localização, e esse critério, vez ou outra, nos dá trabalho aqui no direito agrário. Porque outras disciplinas com as quais dialogamos adotam o critério da localização, que vai nos dizer o quê? Imóvel rural é aquele localizado em zona rural. Imóvel urbano é aquele localizado em zona urbana, imóvel rural é aquele localizado em zona rural, conforme o plano diretor do município. E uma dessas disciplinas é o direito tributário. O CTN, o Código Tributário Nacional, Lei Complementar 5.172, adotou no artigo 129 esse critério da localização, quando trata da aplicação do ITR, da incidência do Imposto Territorial Rural. Vejamos aqui, ó, o Imposto de Competência da União sobre a propriedade territorial rural tem como fato gerador a propriedade, domínio útil, a posse de imóvel rural por natureza, como definido na lei civil, localizado fora da zona urbana do município. Então, incide ITR sobre o imóvel localizado fora da zona urbana do município. É o texto do CTN. Ocorre que no encalço do CTN, que é de 66, veio o decreto 57. E aí esse decreto me diz que para fins de aplicação do ITR, deve ser levado em conta o critério da destinação e não da localização que está descrito no texto da lei. E essa briga foi se arrastando ano após ano. O STF se manifestou, tivemos outras leis, por hora falando em destinação, por hora falando em localização, até que o STJ, no julgamento de um recurso
especial, gravado de repetitividade, portanto, precedente vinculante, teoria dos precedentes, Código de Processo Civil, um dos precedentes vinculantes, que autoriza até mesmo o juiz julgar liminarmente improcedente um pedido, antes mesmo de citar o réu, né? Processo civil. Um desses precedentes vinculantes é a decisão em recurso especial repetitivo, como esse aqui, ó. Recurso especial, número 1.112.646, São Paulo, tributário, imóvel na área urbana, destinação rural, IPTU, não incidência, artigo 15 do Decreto-Lei 57 de 1966, recurso repetitivo, artigo 543-C do antigo CPC. Não incide IPTU, mas ITR, sobre o imóvel localizado na área urbana do município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial. Artigo 15 do Decreto-Lei 57. O ponto aqui, que sempre foi objeto de muita discussão, é que nós sabemos o CTN, lei complementar, tem força de norma constitucional, então ela prevaleceria as outras leis, mas aí também o Decreto-Lei 57 seria de mesma hierarquia, até que o STJ pacificou, então, o entendimento. Imóvel rural é aquela área rústica, o prédio rústico, de área contínua, qualquer que seja a sua localização, que sirva para a exploração de uma atividade agrária. E essa ideia, ela deve ser utilizada, inclusive para fins tributários, a despeito do texto do CTN. A despeito do texto previsto no CTN. Imóvel rural localizado em zona urbana, e nós temos alguns, o imóvel está localizado na zona urbana, mas serve para atividade, para o desenvolvimento de alguma atividade agrária, sobre ele incide ITR e não IPTU. Ok? Questão importante, jurisprudencial. Outro tema que não nos pode passar batido é o tema do dimensionamento rural. Tema do dimensionamento rural. Meus caros, com relação ao dimensionamento do imóvel rural, veja bem, o que nós temos é o seguinte. No contexto agrário, não dá para utilizarmos tão somente unidades de medida únicas e invariáveis, como nós utilizamos no contexto urbano. O metro quadrado é o mesmo, o metro quadrado no Brasil inteiro. Não tem variação. Por quê? Porque as questões urbanas não são tão complexas como as questões agrárias. No direito agrário, não. É óbvio que nós utilizamos unidades de medida únicas também, indivisíveis, invariáveis, o hectare, por exemplo. Mas nós temos unidades de medida no direito agrário que são variáveis, quase que município para município. E eu não estou falando aqui do alqueire, tá? A gente sabe que o alqueire varia, de alguns estados, mas o alqueire ele tem uma finalidade mais comercial, No direito agrário mesmo a gente não utiliza tanto. Quando eu falo em unidades de medida variáveis, eu me refiro àquelas que variam praticamente de município para município. São elas: o módulo rural, o módulo fiscal, a fração mínima de parcelamento e o módulo de exploração indefinida. Módulo rural, módulo fiscal,
fração mínima de parcelamento e o módulo de exploração indefinida. São 4 unidades de medida. E a primeira delas é o módulo rural. E a primeira delas, inclusive, do ponto de vista histórico. Primeira unidade de medida. E eu quero que você entenda o seguinte, temos tempo para isso, que o que justifica essa variação é principalmente a questão geográfica. Eu atualmente moro no Mato Grosso, já comentei, mas eu venho do Espírito Santo, eu nasci no Espírito Santo, minha família é do Espírito Santo. E se você conhece o Espírito Santo é quase que só montanha, né? Sobe, desce, curva. E aqui para o lado do Mato Grosso é tudo reto, tudo plano. Cá para nós, em 100 hectares de terra aqui no Mato Grosso, o produtor faz muito mais, 200%, 300% mais, do que um produtor nos mesmos 100 hectares lá no Espírito Santo, onde só é montanha. Então a gente precisa corrigir essa questão geográfica por uma questão de justiça social. Não dá para eu tratar 100 hectares no Mato Grosso da mesma forma como se trata 100 hectares lá no Espírito Santo, que a geografia é completamente diferente e é diversa para esse tipo de produção. Por isso que surgem essas unidades de medida, que variam quase que município para município. Dentre elas, a primeira, o módulo rural. O artigo 4º do Código Civil, que nós acabamos de ler, no seu inciso, né, o artigo 4º do Estatuto da Terra, não do Código Civil, do Estatuto da Terra, que nós acabamos de ler, que no seu inciso 1 define o imóvel rural como prédio rústico de área contínua, qualquer que seja a sua localização, destinado para uma finalidade extrativa, vegetal, né, para uma atividade agrícola. No inciso 2, ele explica o que é propriedade familiar. E no inciso 3, eu inverti aqui propositalmente, no inciso 3, ele me diz assim, módulo rural. Para efeitos dessa lei, definem-se o módulo rural. O que é o módulo rural? Módulo rural é a área fixada nos termos do inciso anterior. O inciso anterior é o inciso 2, que vai definir para nós a propriedade familiar. Então, primeira informação, o módulo rural tem a área de uma propriedade familiar. Tá? O módulo rural é a área fixada para a propriedade familiar. Então, aqui nós temos um encontro de 2 conceitos. O que é propriedade familiar? Propriedade familiar é o imóvel rural que pessoalmente explorado pelo produtor, que pessoalmente e diretamente explorado pelo agricultor e por sua família, lhes absorva toda a força de trabalho, garantindo-lhes subsistência, progresso social e econômico, com área máxima fixada para cada região e tipo de exploração, eventualmente com trabalho e ajuda de terceiros. Então, propriedade familiar é o imóvel rural que pessoal e diretamente explorado pelo produtor, com o auxílio de sua família, eventualmente com auxílio de terceiro, lhe garanta não apenas a subsistência, mas o progresso social e econômico. É uma área que me possibilita não apenas sobreviver, subsistir, mas alcançar algum progresso social e econômico. Isso a gente chama de propriedade familiar. O INCRA, na autarquia responsável para isso, que a lei equivocadamente chama de órgão várias vezes, órgão federal responsável, é que vai definir qual é a área da propriedade familiar. Considerando aquela região, aquele tipo de exploração, qual é a área em hectares necessária e suficiente para alguém pessoal e diretamente explorando, com a ajuda de seus familiares, eventualmente de terceiro, consiga não apenas subsistir, mas alcançar algum progresso social e econômico. Essa é a área da propriedade familiar. E essa é a área do módulo rural. Do módulo rural.
O módulo rural, ele será fixado em hectares de acordo com a propriedade familiar. Olha o que nos diz o decreto 55891. O módulo rural, artigo 11. O módulo rural, definido no inciso 3 do artigo 4º do Estatuto da Terra, tem como finalidade primordial estabelecer uma unidade de medida que exprima interdependência entre a dimensão, a situação geográfica dos imóveis rurais e a forma e condições de seu aproveitamento econômico. Finalidade primordial, estabelecer uma unidade de medida. É uma unidade de medida que exprima interdependência entre dimensão, poderia estar ali negritado, sublinhado também, situação geográfica, forma e condição de seus aproveitamentos. E aí no parágrafo único, nós temos a informação de que a fixação do dimensionamento econômico desse imóvel rural, então como é que vai ser fixado em hectares, considerando esse parâmetro do caput? Que para cada zona de característica ecológica e econômica homogênea, diversos tipos de exploração, representará o módulo, será feita de que forma? Considerando a localização, os meios de acesso do imóvel rural em relação aos grandes mercados, as características ecológicas das áreas em que se situam e o tipo de exploração predominante. Tudo isso deve ser levado em conta no estabelecimento da propriedade familiar e, consequentemente, na área do que nós chamamos de módulo rural. Essa é a primeira unidade de medida. Mas é uma unidade de medida que hoje é utilizada, tá? Tem a sua importância, mas já não tamanha como no passado, porque outras unidades de medida foram surgindo. Por exemplo, a fração mínima de parcelamento. A fração mínima de parcelamento foi criada pela Lei 5.868, de 72, e que serve para uma finalidade muito clara, está no nome. Fração mínima de parcelamento. Vai estabelecer o quê? A menor área que o imóvel rural pode ter. Tá? É uma unidade de medida criada por essa lei que regula o Sistema Nacional de Cadastro Rural, estabelecendo então que nenhum imóvel rural poderá ser desmembrado, poderá ser dividido em área inferior àquela prevista no artigo 8º da Lei 5.868 de 72. Me recordo de alguém que me ligou essa semana, inclusive, da gravação, me falando sobre a necessidade de dividir um imóvel rural, mas que eles estavam com um problema grave porque não dava para dividir o imóvel rural em área inferior do módulo fiscal. Espera lá, não é do módulo fiscal, é da fração mínima. Fração mínima de parcelamento. O imóvel rural não pode ser desmembrado em área inferior à da fração mínima de parcelamento. E essa questão deve ser observada obrigatoriamente sob pena de nulidade. Se eventualmente um imóvel for registrado com área inferior da fração mínima de parcelamento, a escritura pública, o registro imobiliário serão nulos. E aí, concurseiro, fique esperto, porque nulo não se confunde com anulável, né? A escritura pública, o registro, não serão anuláveis, serão nulos. E o oficial registrador, o tabelião, ainda poderão ser responsabilizados administrativa, civil e criminalmente. A fração mínima de parcelamento ela deve ser observada no registro. Os imóveis rurais não podem ser desmembrados em áreas inferiores à da fração mínima de parcelamento. E se isso acontecer, esse registro ele é nulo. Nulo de pleno direito. Ok? Beleza. Terceira unidade de medida é o módulo fiscal. Mas esse eu vou deixar para depois do intervalo, que a gente já fala de módulo fiscal e das espécies de imóveis rurais, concluindo assim esse nosso encontro da semana pré-AGU. Ok? Grande abraço, daqui a pouquinho estou de volta para darmos sequência aos nossos estudos. Até mais.